Aleluia. Ei, queridos, nós vamos ter uma noite abençoada hoje. Amém? Deus já começou fazendo. E se você creu, você já recebeu. Amém? Você não vai sair daqui mais do mesmo jeito. Quando a gente faz aquilo que Deus manda, Ele nos dá galardões. Não vai ser diferente na sua vida. E hoje à noite, queridos, nós vamos falar sobre comunicação. Amém? E eu preciso de 4 casais aqui na frente. Existem casais ousados, corajosos para vir aqui na frente. Porque eles ficam com vergonha, né? Mas eu te garanto que nada que Deus manda fazer é ruim, é bom. Então se levanta, tem coragem de vir aqui na frente. Olha, o primeiro corajoso. Olha, é assim que a gente faz. O segundo corajoso. O terceiro corajoso. Ó, esse casal é de Arapiraca, viu? Tá vendo? Olha, vem te visitar e ainda vem brincar, tá vendo? Obrigado, queridos. Eu só preciso de mais um. Eu vou ter que buscar. Ou vem aqui voluntariamente? Quem é que vem? Ô, Glória. Vem, não vem não? Vai vir, Vera. Ô, Glória. Vem, Vera. Ô, Glória. Muito obrigado, tá certo? Agora eu vou pedir um favor, tá certo? A esposa fica atrás do esposo, nessa linha, olhando para aquela parede. Isso, a esposa atrás do esposo. Isso. Pronto. Pronto. Aí, eu vou tirar ele, o primeiro, e vocês não vão olhar para aquele lado, vão ficar sempre olhando para a parede. Depois que eu conversar com ele, ele volta para o lugar dele, aí ele vai fazer o que eu falar com ele, para a esposa dele, aí a esposa dele vai bater em você, você faz para a sua esposa bate no outro, e o outro bate na esposa, e assim sucessivamente. Só que quando ele vier para essa frente aqui, vocês vão virar a sua visão para o outro lado, tá bom, queridos? Por enquanto fica todo mundo olhando para cá. E eu queria que o senhor viesse aqui, por favor. Vai ter um segredo, agora ninguém pode olhar para trás. Promessa de Papai do Céu, né? Você pode desligar, querido? Joia? Pronto, vamos lá. Agora todo mundo vai virar para lá, lembra? Aí você vai bater nas costas dela e vai passar a informação para ela, vai passando a informação, tá bom? Pode começar. Ninguém olha para trás. Terminou, queridos? Agora vocês vão olhar para mim, todo mundo, e eu vou fazer para vocês o que eu fiz para ele, tá certo? Pela metade aqui, né?
Bem, o que é que vocês acham desse negócio que a gente fez agora? Alguém pode dizer alguma coisa? Falha na comunicação, não é isso? Queridos, muito obrigado mesmo. Fala. Sabe, queridos, que nós estamos com esse problema hoje em nossos casamentos? Às vezes vamos falar alguma coisa com o nosso marido, ele não consegue entender aquilo que a gente fala, e quando ele fala com a gente não consegue entender o que ele quer dizer a gente. Por quê? Porque pensamos diferente e homens pensam diferente. E quando a gente se junta, se a gente não prestar atenção naquilo que o outro está falando e dar um feedback, a nossa comunicação ela vai ser com falha. Né? É uma brincadeira, mas o interessante, queridos, que todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa relacionada ao casamento, ela é séria. Mas a gente brinca para poder entender mais o que significa aquilo que nós vamos falar. Porque se eu chegasse e mostrasse a você em palavras, talvez você não entendesse exatamente o que eu queria dizer. Mas comunicação é o quê? É passar alguma coisa para alguém. Uma informação, um conhecimento, né? Um sentimento, um pensamento para alguém. Né? Isso significa você entrar em comunicação com outra pessoa. Mas quando a gente está casado, quando a gente namora, então a gente tem algumas comunicações, alguns códigos, né? A gente liga e a gente, amor, ai que saudade, que coisa mais linda, você ligou para mim, você lembrou de mim, você está dormindo, você comeu hoje, você saiu hoje, foi bom no trabalho, deu tudo certo, né? É assim, desliga. Não, desliga você primeiro. Eu vou contar, 1, 2, 3. Você nem desligou. Não é assim? Agora, quando a gente casa e que o telefone toca. De novo. Mulher, eu estou trabalhando, não perturba não. Criatura de Deus, eu estou muito ocupado. Né? Minha filha, você ainda não entendeu que eu não tenho tempo de estar falando com você por telefone. Quando eu tiver tempo, eu ligo para você. Tá certo? Manda uma mensagem. Não ligue não, manda uma mensagem. Quando eu tiver tempo, eu dou uma olhadinha na mensagem e retorno. É assim? Aí você do outro lado, né? Muito educada, diz... Pois eu não ligo mais. Você não vai mais ouvir minha voz. E de noite nem pense que não tem. Resolvido o problema. Agora venha me alisar de noite. Venha me alisar. Que você vai ver. Aí ele chega de noite e nem se lembra. Né? Nem se lembra. Do tipo de nível de comunicação que teve com você durante o dia. Ele nem lembra que disse a você, manda uma mensagem, depois eu olho. Aí depois... Nem olhei a tua mensagem, esqueci, também tão ocupado, minha filha, o dia todo trabalhando. Eu não tive nem tempo de olhar o celular. É assim a comunicação depois que casa? Mas quando a gente namora, a gente lembra do dia do namorado, do dia do aniversário, né, do Natal. A gente não precisa de uma data comemorativa, tudo tem presente. Mas depois que casa, essa comunicação de presente já era, né? Passa dia do namorado, dia do aniversário de casamento, do Natal, do Ano Novo. Todas as datas comemorativas, nenhuma delas tem mais um presente. E quando tem um presente, compra para dentro de casa um liquidificador, um micro-ondas, o fogão, a geladeira, o ferro, né? Porque, afinal de contas, é aniversário de casamento. Vai abençoar a casa, né? O aniversário dela, ela está precisando de um ferro. Ela só vem falando, tem que comprar um ferro, tem que comprar um ferro. Vou aproveitar e vou dar no aniversário dela o ferro. 2 coisas eu resolvo logo. O aniversário e o ferro da casa que está faltando. Não é assim? Por quê? Porque agora a nossa comunicação, ela mudou. A gente não olha mais para aquela pessoa, nem escuta mais aquela pessoa e nem pensa mais naquela pessoa como antes. Porque agora a conquista acabou. Enquanto namorava, surgia uma conquista.
Todo dia ele tentava lhe conquistar. Mas agora casou, para que esse negócio mesmo, né? Já casou? Não tem mais para que esse negócio, não. Um negócio de conquista. De falar amorzinho, de ligar, de mandar mensagem, de comprar presente, de estar beijando, de estar abraçando. Fica de pé os casais, só os casais. Dá um abraço assim, um abraço mesmo. Quando vocês namoravam, qual era o tipo de abraço que vocês davam? Agora, se for muito escandaloso, não dá não, tá certo? Para não escandalizar os outros irmãos. Mas dá um abraço, como vocês namoravam. Ó, dá só, solta logo. Não é para soltar não, é quando namorava como era. Né? Como era quando namorava? Soltava rápido? Não. E por que estão soltando agora? Eu não disse que era para soltar, eu disse que era para abraçar como namorava, né? Mas parece que perdeu, não perdeu a graça, não sabe, mas ninguém sabe abraçar. Sabe por que não sabe mais abraçar? Porque não é normal mais para vocês. Pode sentar agora, queridos. Não existe mais essa comunicação do abraço. Agora é só um cheirinho, né? Bom dia, né? Amor, dormiu bem? Meu Deus, na cabecinha. Assim. Pronto. Vou trabalhar agora, viu, querida? Tchau. Pronto, acabou-se. E cadê aquele abraço, aquela pegada que quando namorava, né? Que só não passava pela parede porque não podia, mas se pudesse passava pela parede. E quando mamãe não estava perto, misericórdia da parede, né? Se ela falasse, só Jesus na causa. Não é assim? Mas por que depois de casa, por que essa parede, né? Ela não sofre o mesmo efeito que sofria antes. Porque agora você pode fazer todas as coisas que antes você não podia, que você queria fazer e você fazia, mesmo sabendo que não podia. Mas agora ninguém quer mais fazer aquele que pode. Porque foi liberado, a conquista acabou, o interesse acabou. E agora a gente só pensa no quê? No todo. Mas não pensa mais naquela pessoa como individual. Né? A gente dorme, a gente acorda, a gente trabalha, a gente cuida, vai para a igreja, estuda, mas a gente não para olhar para aquela pessoa e se comunicar com ela como você se comunicava quando conheceu ela pela primeira vez. Quando você olhou naquele olhar, que quando você tocou na mão dela, você chega e se arrepiou. Eita, meu Deus, chega um arrepio assim. É profundo, né? Mas você lembra mesmo quando encostava assim, mão com mão, assim? Meu Deus do céu, chega a fazer como aquelas mulheres, né? Aí hoje você pode fazer isso, você não faz. Então, queridos, a comunicação, ela foi feita para a gente se expressar. Né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas necessidades, as nossas alegrias, né? Os nossos desejos. E interessante que Deus nos ensina comunicação. Lembra que quando você quer alguma coisa de Deus, você precisa falar com Ele? Ele não sabe o que você precisa? Mas por que você precisa falar com Ele? Por que você precisa ser específico com Ele? Por que você precisa ser claro com Ele? Por que você precisa ser sincero com Ele? Por que você precisa derramar o seu coração para Ele? Afinal de contas, Ele sabe todas as coisas, mas Ele disse assim, que é necessário que você fale com Ele no nome de Jesus e peça aquilo que você precisa. Diga se isso não é um exemplo de comunicação entre você e seu marido. E por que não comunicamos aquilo que a gente precisa? Aquilo que a gente necessita, porque a gente não é transparente. Queridos, a comunicação, ela pode ser direta, clara e honesta. Ou ela pode ser indireta, né? Não muito clara e não honesta. Uma vai direcionar para o lado do bem e a outra vai direcionar para o lado do mal. Agora, você como cristão, eu como cristã, precisamos entender que nível de comunicação nós precisamos para o nosso casamento. Porque cada pessoa ela é diferente, mas o Espírito Santo, ele habita dentro de você e ele vai te comunicar como você deve se comunicar com aquela outra pessoa.
Existem homens que não gostam de conversar, que a maioria das mulheres reclama por isso, que não existe um nível de comunicação porque o marido não gosta de conversar. Então, eu vou te dar uma dica. Uma vez a cada semana, entra no mundo dele. O que é que ele gosta? Ele gosta de futebol? Vai assistir futebol com ele. Ele gosta de Fórmula 1, que você roda, assim, a cabeça fica rodando, rodando. Você não entende nada, aí uma vai, ou duas, três. Na 72, você não sabe o que aquele negócio fez, só sabe que roda. Mas ele está lá vibrando, né? E torcendo, e a bola corre, vai, entra no gol, é contra, meu Deus, por que foi contra mesmo? Eu não sei por que foi contra, mas aí você começa a conversar com ele, entender o mundo dele. Ele gosta de quê? De documentários, senta com ele, vai assistir documentários. Sabe, queridos, Jesus já fez todas as coisas que você precisava no céu. E ele disse que derramou nas regiões celestiais. E aí, quando Jesus veio, que subiu, que mandou o Espírito Santo, ele disse, ele é o teu ajudador. Para ajudar em todas as coisas que você precisa. Então, se você precisa aprender a ter comunicação, então quem vai te ensinar? O Espírito Santo. E agora você entra no meio dele, dos pensamentos dele, e começa a conquistar o coração do seu marido. Porque quando você era namorada, às vezes não conversava muito, porque era língua com língua, não dava tempo, né? O negócio era língua com língua, aí realmente não tinha comunicação nenhuma. E você pensava que quando casasse o negócio melhorava, mas não melhora. Tá certo? A tendência, depois de casar, algumas coisas que pareciam ser simples se tornar maior. Porque uma coisa é você se encontrar, outra coisa é você comer o sal com ele todos os dias, ou com ela todos os dias. Então, a gente precisa entender quem é aquela pessoa, o que ela pensa, o porquê ela não gosta de conversar. E você precisa entrar no mundo dela. E eu sei que a mulher, ela gosta de conversar. Quer ver uma coisa? A gente está num restaurante, aí todo mundo está lá, e uma vai para o banheiro. Aí, mulher, a gente vai no banheiro, vamos no banheiro? Aí sai todo mundo para o banheiro. Quando a gente chega no banheiro, a gente tira foto no banheiro, né? Como é que pode se tirar foto dentro do banheiro? Às vezes eu fico pensando. E aí, selfie no banheiro, todo mundo lá na selfie, né? E a gente conversa, e uma vai no banheiro, outra lava a mão, a outra ri. Mas eu duvido o homem dizer assim, ei, vamos ali no banheiro. Me diga qual é o homem que vai chamar o outro para ir no banheiro. E o banheiro para o homem é banheiro. Ele usa como banheiro. A gente não, a gente faz uma diversidade, né? A gente tira foto, a gente bate papo, a gente bota as conversas em dias, a gente conta uma história, né? A gente fala da roupa, a gente fala do cabelo. Menina, como o teu cabelo tá legal. Né? Um nível de comunicação, a gente se entende. Né? Então, é isso que a gente precisa começar a entender, como fazer para o nosso marido entrar na nossa visão de comunicação. Quem vai te ajudar? O Espírito Santo. Quem vai fazer essa porta se abrir? O Espírito Santo. Como é que a gente vira, vamos dizer, íntimo de uma pessoa? Não é por amizade? Então, você precisa ser amiguinha dele. É? Tudo que ele for fazer, você precisa se associar a ele, para que você possa andar junto com ele, possa entrar no mundo dele, para que ele depois entre no seu mundo. E eu sei, queridos, que não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite, mas tudo que eu digo a você, ele tem um resultado. Se você fizer, garanto a você que você vai colher do melhor dessa terra. Amém? Então, quando a gente fala sobre palavras, queridos, palavras, ela pode animar e ela pode desanimar, não pode? Então, a gente tem que pensar como a gente vai falar. Então, a gente tem que entender que essa comunicação que a gente tem com o nosso marido, em palavras, ele vai receber 7%, é só transmitida 7%. O que significa que 38% se realiza pelo tom de voz. Aí entra o que a Bíblia diz. Que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e que a mulher deve se submeter ao seu marido e respeitar. Você já viu Cristo gritando com a igreja? Pecadora! Infiel! Não, né? Mas a gente faz isso dentro de casa ou não faz? Burra! Esse imbecil! Não é assim que a gente faz em casa? Essa música que a gente cantou diz assim: lá na nossa casa, a gente é exatamente quem a gente é.
Agora aqui ninguém vai fazer isso. Vai fazer? Não, porque aqui todas as ações são premeditadas. Agora as reações não tem como premeditar. Então, cuidado no tom de voz. Marido, quando você for falar com a sua esposa, lembre-se disso. Ela pensa diferente e ela age diferente de você. E mulher, cuidado no seu tom de voz, porque seu marido pensa diferente e age diferente de você. Quer ter uma conversa legal, amigável? Senta e conversa transparente com um tom de voz. Você lembra que a Bíblia diz que a mulher ela teve que ter, lá em 1 Pedro 3,7, que ela deve não ligar muito com o exterior dela, mas com o interior dela, com um espírito manso e humilde. Isso agrada a Deus. Então você precisa estudar o que é mansidão, o que é humildade. Como é que você deve se comportar dentro do seu casamento? Como você deve se comunicar com o seu marido e com os seus filhos? Sabe que a sua comunicação vai refletir nos seus filhos, a conduta dos seus filhos? Se você não se comunica bem, se você não respeita a sua esposa, ele também não vai respeitar ela e nem vai te respeitar. E se você, mulher, não respeita o seu marido, seu filho não respeita o seu marido e também não te respeita. Porque ele entende que a comunicação daquele lá é falta de respeito. E lá todo mundo fala, mas não faz aquilo que fala. Então a gente, como povo de Deus, tem que ser diferente. E às vezes, sabe, eu fico pensando, Senhor, como abrir a cabeça desse povo para colocar isso dentro. Essa pesquisa, queridos, foi um homem chamado Dr. Pena, diretor da Unidade de Ciência da Família da Universidade do Peru. E ele diz que 55% fica por conta da linguagem não verbal. São os gestos. Às vezes o marido da gente está falando com a gente está torcendo a boca. Ai, meu Deus, de novo. E ele chama você, ele faz, fulana, aí você está lá na pia. Meu Deus, eu não aguento mais. Ai, Jesus. Esse homem não me deixa sossegada um minuto. Aí quando ele, o que é que tu quer de novo? Pelo amor de Deus, eu estou ocupada. Tu não entendeu ainda que eu estou ocupada? Vem aqui. Aí ele vem. Aí na pia você está, na pia você fica, ele falando aqui nas suas costas. Aqui tem olho? Então isso não é comunicação. Comunicação é assim. Olho no olho, atenção, te ouvindo, entendendo quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos, o que é que realmente está acontecendo com ela. Porque algumas vezes, queridos, tanto ele como você precisa de ser acalentado, motivado, levantado. Sabe quantas vezes seu marido precisa de ser amado? Por quê? Porque vem de um trabalho cansado, acusado, estressante, e você, quando vai falar com ele, você trata ele mal. Aí ele, por sua vez, trata você mal. Pronto, deu tudo certo. E aí você, mulher, vai e trata o marido bem, mas ele trata você mal, você também briga. E é assim, um faz, outro faz, um faz, outro faz. Aí quando a gente vai conversar, não fiz porque ele fez. Ah, não fiz porque ela fez. Aí a gente tudinho agora anda na síndrome de Adão, né? Assim? Porque a Bíblia diz que quando Deus olhou para Adão, disse, mas Adão, por que você comeu? Ele disse, aquela mulher que tu me deste. Tu sabe que eu nem pedi a tu, Deus? Mas tu fizesse questão de me dar uma mulher, aí ó o que ela fez. Aí a Eva, por sua vez, né, copiou Adão. Porque Adão não é o cabeça, não é aquele que delega, que é exemplo, que toma conta da casa, que faz com que a família ande em linha com a palavra de Deus. Aí ela disse assim, se Adão fez, eu posso fazer. Ah, Deus, foi aquela serpente que tu criou. Se tu não tivesse criado, talvez a gente não tivesse pecado. Mas ninguém assumiu o seu erro. Então você precisa assumir o seu erro. Gente, não é feio você dizer, meu filho, olha, eu errei. Me perdoe. Eu vou tentar não fazer mais. Ou minha filha, não estava com esses planos, não foi proposital, mas errei.
Não vou fazer mais. Me diga o que é que custa ter esse tipo e nível de comunicação dentro do casamento. Precisa você se esguelar, precisa você falar mal, precisa você esculhambar, maltratar aquela pessoa que você entende que tem um Espírito Santo dentro dele. Como é que um espírito briga com outro espírito? Como é que um espírito esculhamba com outro espírito? Fala palavras feias, palavras que destroem o autoestima. Como é que você carrega a presença de Deus e não anda como Deus andou aqui na terra? Porque se você está no banheiro, Ele está ou não está? Se você sai dessa igreja, vai lá para o meio da rua, Ele está ou não está? Então, dentro da sua casa, quando você está brigando, Ele não sai não, Ele está também. Então, precisamos entender o nível de comunicação que Deus quer para nossas vidas, tá certo? Então, a gente precisa entender que ela precisa ser clara. O que acontece com os nossos filhos? Por causa da mal comunicação, a conduta deles fica diferente. E sabe o que acontece, queridos? A única coisa que eles querem é estar junto de vocês, é a presença de vocês, é a atenção de vocês. Por isso, muitos filhos rebeldes, porque não existe uma comunicação entre o pai e a mãe, por causa de quê? Do nosso tempo. O tempo hoje é um inimigo das nossas vidas, como família. Outro inimigo é Zap, zap. Você precisa desconectar. Entrou na sua casa, desconecta. Agora o tempo é família, esposa, filho, casa, cachorro, gato, papagaio, eu não sei o que é que você tem. Mas agora entrou, agora é esse povo. Eles é quem precisa de atenção, de ouvir a sua voz e de você ouvir a voz deles, as necessidades dele. Ou porque seu filho está de mau humor, ou porque seu filho está sofrendo bullying. O que foi que aconteceu na escola, que ele não está tirando nota boa, com quem ele está se acompanhando, com quem ele está se envolvendo durante o dia. Ah, mas a mulher faz isso. Não, é um conjunto de marido e mulher entrando em comunicação e descobrindo as necessidades da sua família. Amém? Quando você começa a entender isso, os seus desafios são grandes, queridos. Várias idades, criança, adolescente, adulto, depois casa. Não pense que depois casa você fica livre. Pensei eu, me enganei. Pensei, eu digo, eita Jesus, casou agora, estou livre dos dois, né? Eu digo, meu Deus, vou fazer tudo que eu quero. Engano. Qualquer coisa, mamãe, fica com os meninos. Mamãe, faz isso. Mamãe, não deu tempo para pagar. Tu paga a conta para mim? Mamãe, eu nem comprei hoje um inhame para janta. Tu compra para mim? É desse jeito. Eu digo, oxe, eu pensei que eu ia ficar livre, nem fiquei. Então, eu quero dizer a você que você não fica livre. Então, é várias etapas. É criança, é adolescente, né, jovem, casados. E agora, depois, os netos também nos seus cós. Pronto. Então, você precisa entender como lidar com essas comunicações. Senão, você vai viver estressado. E esse não é o desejo de Deus. Há desafios e que a gente consegue viver e consegue estar no padrão de Deus. Então, elimina a televisão. Né? Eu vi uma ministração que eu achei interessante. Ela disse: a gente não fala mais de novela, porque ninguém mais gosta de novela, né? Os crentes se conscientizou que não presta mais novela, mas agora é Netflix. Então desliga a Netflix por um tempo e vai suprir a necessidade do teu povo. O que o teu povo precisa? Anda em comunicação. A gente precisa construir, queridos, eu estou correndo porque meu tempo ali já está acabando. A gente precisa construir um ambiente reservando o tempo. Tá certo? Para aquela pessoa. Cada pessoa precisa ser amada de formas diferentes. Isso você só vai descobrir quando você dá o tempo. Eu acho interessante que lá em Oséias 6,3 diz assim, que a gente deve conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Porque ele pode dizer assim, você já conheceu, está resolvido o seu problema. Mas conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Ele está dizendo assim, quando você conhecer o marido ou sua esposa, você conhece ela, mas você precisa prosseguir em conhecê-los. Para que você possa entender o coração e as etapas da vida daquela pessoa, né? Afinal de contas, a gente veio de duas educações totalmente diferentes, né? Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. E muitas vezes o que você gosta, o outro não gosta. E por causa disso, nossa comunicação ela é alterada. Porque não aprendemos a nos submeter uns aos outros. Efésios diz, 5:21, ei, se submeta uns aos outros. Mas eu tenho muito egoísmo.
Por isso que a comunicação tem falha, por causa do meu egoísmo. Porque eu quero que saia como eu quero, não como o outro quer. Eu não quero me submeter ao desejo dele. Eu não quero me submeter às vontades deles. E nem muito menos fazer o que ele me pede para fazer. Quando a gente começa a estudar o capítulo de 1 Coríntios, queridos, que fala sobre amor, se você começasse a entender aquilo que está descrito naquele capítulo 13, a partir do 4 até o versículo 8, e você conseguisse colocar em prática na sua vida, todos os seus problemas eram resolvidos. Porque a primeira coisa que a Bíblia fala é que o amor é paciente. Estamos tendo paciência dentro de casa? Ninguém responde, né? Ficou todo mundo calado. Tem que ajudar mesmo, pastor, pelo amor de Deus. Aí a gente pensa assim, ele diz que o amor, ele tudo sofre, né? Tudo crê, tudo suporta, não busca seus interesses. Quando a gente não busca o interesse, a gente não é egoísta. Não é assim? Então, um dos inimigos da comunicação é egoísmo. E a falta da prática da palavra no nosso casamento, que se chama amor. Outra coisa que vai fazer você desenvolver, querido, um bom passo na sua comunicação, tá certo? É você dar a resposta, Provérbios 15, 23. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria e como um bom conselho na hora certa. Prepare o ambiente. Como é que seu marido gosta de falar? Como é que a sua esposa gosta de falar? Se o meu tiver com fome, entra aqui, sai aqui. Então, não falo com ele quando ele está com fome. Então, o primeiro que eu faço, enche a barriga dele. Pronto. Depois que ele está com barriga cheia, agora todo o sentido, viu? Barriga cheia. Porque, às vezes, tem pessoas que têm fechado a torneira. E por causa da sua intimidade sexual, o negócio não tem fluído. Sabe por quê? Porque ele está impaciente, ele está estressado. Porque o homem que não faz sexo é isso, é um estressado. Quando o mundo diz, a gente pensa que é brincadeira, né? Ele diz, eita, ele está precisando. Mas é uma verdade. Então você precisa ter esse nível de comunicação também com seu marido. Né? E quando você entende que seu marido precisa de ser abastecido por você, as coisas vão mudar. Né? Então, dar uma resposta apropriada no tempo certo. Queridos, essas palavras, elas podem alegrar e motivar o coração do teu marido. Colossenses 4:6 diz assim, que o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Para ser temperado com sal, você precisa primeiro estar abastecido do que a Bíblia fala. Se você permanece em Deus e as suas palavras permanecem em você, garanto a você que tudo que você vai falar vai estar temperado com sal. E você não vai agredir a ninguém. Você não vai tratar ninguém mal. Você não vai faltar com respeito a ninguém. Então a Bíblia mostra que todos os cantos que a gente precisa andar, seja como for, ela tem a sua resposta. Então, a comunicação ela vai trazer desenvolvimento entre você e seu marido. A comunicação vai trazer integração. Queridos, o que é integração? É ligar uma coisa à outra. Ele vai ficar ligado a você e você ligado a ela. Sabe, Romanos 12:5 diz, assim como também Cristo em nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado um ao outro. Quando você casou, que você disse sim a seu marido e o marido disse sim a você, você se tornou uma só carne, agora vocês são um só. Agora não é mais o meu pensamento e o seu pensamento, agora é o pensamento que rege a família chamada cristã. Nossa família é um projeto de Deus. E tudo que Deus projeta não tem falha, não precisa de ajuste, não precisa de correção, porque Ele é íntegro, Ele não mente, Ele não falha. Tudo que Ele faz é perfeito. Então, por que você não tem andado como Deus manda? Você tem andado na imperfeição.
Mas se você se localizar no projeto, como eu sei que projeto é esse? Vai lá para Gênesis capítulo 1 e você vai entender o que foi que Deus fez para você. Ele disse que olhou para a terra sem forma e vazia, e agora ele entendia que para botar o homem ele precisava providenciar todas as coisas, a estrutura. Depois ele diz, olha, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança, e agora a gente divide 2 casas, macho e fêmea, e assim foi criado. E ele diz, não é bom que o homem esteja só, vou agora fazer uma auxiliadora. Sabe por quê? Porque eu quero que cresça, multiplique e encha essa terra de mim, eu, aquele todo-poderoso. Por isso que ele fez o homem, a imagem e semelhança dele. Você é aquilo que Deus fez para você ser. Você tem que funcionar aqui nessa terra como Deus funciona. Você tem que trazer a cultura do céu para a terra. Sabe, a sua cultura não é essa que a gente escuta aqui não. É a cultura do reino dos céus. Você liga aqui no seu casamento o que está lá no céu. E você desliga aqui na terra o que não pertence a você. Você agora é nova criatura, anda como Cristo andou, fazendo o bem, superando todas as adversidades, porque a Bíblia diz que ele sofreu todas as coisas, mas ele não pecou. E agora ele intercede por você diante do Pai. E ele sabe qual é o problema que você tem, mas ele mandou o quê? O Consolador. Ei, lembra disso, eu tenho o Consolador dentro de mim. Então, por que os gabinetes estão cheios? Porque não queremos andar segundo o que a Bíblia diz. O amor acabou. Não, queridos, não acabou o amor, porque amor é decisão. Eu decido amar mesmo que não me ame. Eu decido dar mesmo que ninguém me dê. Eu decido honrar mesmo que ninguém me honre. Eu decido fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Eu fui chamada para ser adjuntora, auxiliadora, idônea, para servir ao meu marido como se fosse o Senhor. Você foi chamado para amar sua esposa, servir a ela como Cristo serviu na igreja. Funcionando como ele funciona. E não deu certo não o que Deus mandou fazer? Deu certo? E por que não está dando aqui certo? Porque não temos nos alinhado àquilo que Deus tem falado. Ele descia todos os dias e conversava com Adão. Porque ele queria que Adão entendesse que a presença dele era a principal forma de viver uma vida tranquila aqui nessa terra. Então você não pode viver nessa ausência de presença de Deus dentro da sua casa. Você não pode desistir do seu casamento, porque seu marido tem defeitos, porque você tem defeito, porque a toalha fica em cima da cama, porque o sapato fica no meio da sala, porque não ajuda a lavar os pratos, porque a mulher não limpa a casa. Não, vamos se ajustar, vamos sentar assim. Ei, querida, qual é o seu papel, dona de casa, boa dona de casa? O que é ser boa dona de casa? Vamos deixar de preguiça e vamos ler a Bíblia, pegar um dicionário, descobrir o que é. Então, quando você reserva, que você proporciona um ambiente, você tem desenvolvimento, integração. E sabe o que você tem mais? Uma unidade. Lá em Gênesis 11:4, diz que eles estavam fazendo uma torre, que foi colocado o nome de Torre de Babel. E interessante que Deus olhou para aquela torre e disse assim: se eu não tirar esse povo daí, se eu não mudar essa língua, tudo o que eles quiserem fazer vai acontecer. Porque tinha um propósito, tinha uma unidade, tinha um pensamento. E tudo o que eles iam fazer ia dar certo. Por quê? Porque a Bíblia já diz que na unidade há um poder, há uma bênção derramada. Então a comunicação vai te ajudar a andar em unidade. E por causa da tua unidade com o teu marido, na sua comunicação, a bênção de Deus vai ser derramada. Se você estiver precisando de um trabalho e você andando em unidade, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Se você por acaso precisa de algum favor, Deus vai abrir a porta para você. Sabe por quê? Porque os dois são dois. Que botam, um bota 1.000 e dois bota 10.000 para correr. Então Deus, Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para cuidar de você. Mas você precisa andar em linha com essa palavra. Então aprenda a ouvir. Decida ouvir aquela pessoa, dar atenção àquela pessoa. Sabe, Tiago 1,19 diz: meus amados irmãos, tenha isso em mente, seja todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Escute primeiro, pense primeiro como você vai resolver aquela situação. Queridos, o problema não é o seu marido, o problema não é a sua esposa, o problema é
a situação e as circunstâncias. Então põe os olhos nisso. Resolve isso. E deixa o teu marido e você do lado. Não fica julgando, se examina a si mesmo. Presta atenção, às vezes a gente culpa sempre o outro, mas você quem é a culpada, ou você que é o culpado. A Bíblia diz que quando a gente se examina a si mesmo, é melhor. Lembra na ceia que ele pede? Sabe por que muitas pessoas estão dormindo? Ele diz, e doente, porque não tem discernido o corpo de Cristo. Teu marido e tua mulher não é corpo de Cristo, não? Então se examina a si mesmo. Preste atenção se é você o causador do problema. Agora foca no problema, não na pessoa. Outra coisa que a gente precisa entender, queridos, quando a gente foca no problema, a gente não pode fugir do assunto. Sabe por quê? Porque problemas é para ser resolvido, não empurrado com a barriga. Surgiu um problema, comunicação clara e honesta. Reconhecendo errou, reconheceu errei, não vou mais fazer, eu prometo a você que eu não vou mais fazer. E cumpre, honra aquilo que você fala. Né? Sabe, você precisa aprender a falar no momento certo. Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu próprio tempo. Responda com brandura. Lembre-se que existe o Espírito Santo dentro de você e o Espírito Santo dentro dele. Aí meu marido que não é crente, aí agora é que eu vou pegar você. Porque se o marido ou a mulher não é crente, aí agora é que você tem que ser aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Porque Pedro diz que é sem palavras. Então, se você não está se submetendo ao que a Bíblia diz, seu marido nunca vai querer conhecer Jesus como seu Salvador, nem sua esposa. Então, lembra disso, o meu tom de voz. E a palavra branda, ela suscita a ira. Provérbios 15:1 diz isso, que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Seja claro, seja específico. Lá em Efésios, querido, eu gosto demais desse texto de Efésios. Ele antecede o que fala sobre casamento. Quando você tiver um tempinho, lê ele todo. E ele vai nos ensinando, longe de vós, toda gritaria, toda contenda, toda maldade. Né? Ele diz, não deve falar palavras torpes, não deve mentir um para o outro. Mas ele diz assim, se enche do Espírito. Se encha dessa palavra, se renove, seja cheio do Espírito. O homem velho já era, agora é o homem novo. Cheio de verdades. Você é um homem cheio de verdade, você é uma mulher cheia de verdade. O que você precisa é só colocar isso em prática. Amém? E lembra de uma coisa, que os inimigos dessa comunicação é orgulho, é comparação. Para de comparar um com o outro. Não tem necessidade. Você é especial e você é único. Nunca vai ser igual a ninguém. Você nunca vai ser igual a ninguém. Tá certo? Deixe de ser precipitado. Deixe de agressão verbal. Você não foi criado para agredir a ninguém. Mas você foi criado para amar as pessoas. Amém? Quero que você fique de pé. O grupo de louvor. Eu sei que ele diz que esse tipo de ministração não tem muito aleluia, glória a Deus. Eu já entendo, né? Eu já estou acostumada. Mas eu digo a você, que quando você entende aquilo que Deus traz para o seu coração e você pratica, você vai ter bons resultados. Amém? Quando você entende que Deus está no controle da sua vida e que você precisa falar como a Bíblia diz que você tem que falar, tudo vai mudar na sua casa. O que você precisa é que você precisa estabelecer os princípios de Deus para a sua vida. É só isso que Deus quer. Princípios de Deus para a sua vida. Sendo ousado, sendo corajoso e rompendo em fé. Pode cantar, minha família. E quando você começa a cantar e você sabe que essa palavra é uma palavra verdade, você está chamando a existência daquilo que não existe na sua casa. E não faz diferente quando chegar na sua casa. Aquilo que não tem chama a existência. Se você não sabe se comunicar, peça sabedoria. Deus diz que eu vou te dar.
que você precisa para iniciar uma boa comunicação? Eu vou te dar. Se submete a ele, se submete a ela, compreende o coração, fala daquilo que está proposto no coração de Deus para aquela pessoa. Elogia, queridos, ama aquela pessoa, trata ela bem, levanta a autoestima dela, diz o quanto ela é importante para você, diz o quanto ela é importante para você. Isso vai afirmar o seu casamento, isso vai afirmar a sua comunicação com seu marido ou com a sua esposa. Rompe pela fé, perdoa quem você precisa perdoar. Isso é uma parte integral do reino de Deus. E para ter uma boa comunicação tem que ter perdão. E hoje à noite eu quero que você faça isso. Você pense como você está andando e o que você precisa mudar. O que é que você precisa mudar? Coloca diante do Pai.